Bem, o Grupo Peleja foi fundado no dia 9 de julho de 1976, numa sexta-feira. Fazia frio, bastante frio também, não está chovendo como está hoje. Mas, em frente ao meu próprio bloco, reuniram os fundadores do grupo, que era o Gilcê Portinho Lima, Jorge Lima, Luiz Geraldo de Carvalho e José Fagundes Torres e eu, Tasso Jerônimo de Souza. Então nós reunimos aqui no pátio para a formação do grupo. E na época foi sugerido assim, vários nomes, como nomes de santos, e nós tínhamos um dos componentes, os fundadores, era o Gilcê, que ele era um mineiro, e sugeriu o nome Peleja. O nome Peleja é aquele cobertor que você estica, cobre a cabeça e descobre o pé, descobre a cabeça. E o nome Peleja foi assim aceito por unanimidade. Vamos colocar o nome Peleja. Colocamos o nome Peleja, né, nessa sexta-feira. Por isso que as reuniões do grupo são realizadas em toda sexta-feira, porque a fundação do grupo foi numa sexta-feira. E o grupo foi caminhando nesses anos, até chegou o momento que o coordenador era o José Fagundes Torres. Ele teve que se mudar para São Paulo, a cidade de Itapetininga, e jogou a incumbência para mim ser o coordenador do grupo. Na época, eu não achava que eu tinha capacidade de ser o coordenador do grupo, mas por insistência dele, eu acabei aceitando essa incumbência. E aí tive que fazer algumas mudanças, que o Torres era muito centralizado, tudo nele. Eu resolvi fazer umas mudanças. Eu achei que se a gente centralizar, torna-se difícil você amanhã conseguir um sucessor. Aí, da incumbência, alguns pelejas para que também tornar-se dirigente. E assim foi. E essa caminhada de quase, vamos completar 50 anos em julho, essa foi a nossa caminhada. Passado algum tempo, o Torres sugeriu que não adianta, a fé sem obras é morta. Então ele sugeriu que fizéssemos a campanha do quilo, porque a igreja tinha famílias que todo mês davam assistência às famílias. Ele sugeriu fazer a campanha do quilo aqui no conjunto do BNH. E assim começamos fazendo o terceiro domingo. Ele sugeriu o terceiro domingo para fazer a campanha. E assim foi feita a campanha do quilo, o terceiro domingo. Na época, como eu era morador daqui, eu sentia assim meio envergonhado de fazer a campanha. Não fui logo no início, eu não fiz essa campanha. Mas depois eu mesmo analisando, não, a gente tem que fazer caridade, gente. Então a gente não pode se ausentar. E eu enfrentei, eu fui fazer também a campanha do quilo. Nós fizemos a campanha do quilo. Depois resolvemos fazer também visitas aos asilos e hospitais. E fizemos por algum período essa visita aos hospitais e aos asilos. Só que também tivemos que parar porque os hospitais queriam credenciamento, né? Que nós não podíamos mais ir assim, espontaneamente. Você tinha que ter o dia certo e ser credenciado no hospital, aquele troço todo. Daí acabamos não fazendo mais. E nos asilos também tivemos que parar por falta de assistência, porque a visita de um asilo custava-se muito caro para o grupo, porque ao fazer a visita nós perguntávamos o que eles estavam precisando. Eles precisavam às vezes de fralda geriátrica, precisavam de remédio, precisavam de alimentos, e isso tornava-se muito caro para o grupo, porque nós não tínhamos, quem bancava isso tudo era aqueles que iam fazer a visita, e muitos dos componentes às vezes não tinham poder aquisitivo para comprar fraldas, para comprar remédios, alimentos, e com isso eles se afastavam dessas campanhas. Então deixamos de fazer as visitas aos asilos por falta de dinheiro mesmo.
Porque quando você chegava lá, você ainda tinha mais uma despesa, porque aquelas pessoas chegavam perto de você e diziam, eu precisava tanto de uma pilha para o rádio, eu precisava tanto de outra coisa. Então, era difícil para a gente, que às vezes, a maioria eram aposentados, e tinha assim uma aposentadoria pequena, como até hoje temos, então ficava difícil de você, às vezes, tirar um dinheiro da tua família para bancar, às vezes, os asilos, aquela situação toda. Então, tivemos outra alternativa, senão pararmos. Mas hoje, graças a Deus, nós continuamos com a nossa campanha do quilo, né? E continuamos assim, perseverar nas nossas reuniões de grupo, que isso é importante para a gente também. A reunião de grupo é de muito grande importância, porque a gente vai aprendendo e a gente vai vivendo no dia a dia que a gente aprende nos estudos das reuniões do grupo, entendeu? Então, essa caminhada de 50 anos, né? Naquela época eu era um jovem de 30 anos, né? Hoje, 30 e poucos anos, talvez 32 anos, hoje já estou com 82, então na época eu tinha 32 anos. Aquele jovem, né, cheio de empolgação, né? Mas cada chegada de pessoas do grupo, aquilo fortalecia o grupo, né? E nós temos hoje, passou pelo grupo nesses 50 anos, acho que 52 pessoas, né? Uns estão aqui, outros faleceram, outros desistiram, então foram 52 pessoas que eu passei a conhecer. Então é essa caminhada bonita do Grupo Peleja. Tá? Então é isso que eu digo, a gente vê aqui a importância que o grupo a importância que esse grupo tem para, sei lá, fortalecimento da nossa vida, né? De dia a dia, né? A maioria são pessoas casadas, né? E aqui eu falo, às vezes a vida de casado é fácil, porque é aquela vida, né, que a gente leva, né, com aquela ilusão, comprar uma coisa para dentro de casa, e bater papo com os amigos, né, jogar um futebol, a vida de casado, né, às vezes chegar tarde em casa, né, aquela vida de casado é muito fácil, mas viver a vida matrimonial é que é difícil, porque a vida matrimonial exige sacrifício, doação, exige muita coisa. A vida matrimonial é completamente vida de casado. A vida desfaz da vida de casado, casa amanhã. Agora, viver a vida matrimonial é que é difícil, porque é aquele momento de o casal, né, nos momentos difíceis se une, não é? No momento da doença, dos apertos, é que você realmente vive aquela vida matrimonial. Isso tudo eu aprendi vivendo aqui nas reuniões de grupo. Boa noite. Aqui eu estou aqui hoje falando sobre o cursilho, né? Que quando eu entrei no cursilho, eu era motorista de ônibus e quase não tinha tempo. Mas hoje eu já estou aposentado, tranquilo, então estou podendo participar mais desse grupo, tempo que está me favorecendo muito para favorecer. E foi muito bom eu estar nessa caminhada que me fortaleceu muito todos os períodos desse tempo que eu estou no Grupo Peleja. Amém. Então, e eu tenho um testemunho muito bom para falar desse grupo, porque eu fui convidada para participar de um grupo de mulheres do Cursilho do Alto da Serra, e lá, eu com algumas mulheres, um dia a Maria Messias, nós conversamos sobre homens em grupo. E eu virei para elas e falei, engraçado, meu marido já fez cursilho há muito tempo e nunca teve nenhum grupo, nunca teve oportunidade de... Aí a Maria Messias virou e falou assim, manda ele pro grupo do meu marido. Eu falei, mas que é? Ela, Grupo Peleja. E o piador Eloy convidou o Valdair para esse grupo. Esse foi uma graça muito grande. Daí por diante, né?
o meu irmão mais velho também, José. Estava no encontro de casais, estava com dificuldade do encontro de casais, da esposa estar junto. E aí virei para ele e falei, por que tu não vai para o grupo de cursinho? Aí o Valdair, eu falei, o Valdair chamou ele para o grupo de cursinho. Essa é a graça desse grupo. E aqui acolhe não só os membros, mas a família também. Quanto tem de cursinho do grupo? Do grupo? Tem 30 e poucos anos de grupo. E nós vamos fazer 50, graças a Deus, né? Vamos fazer 50. Bom, meu nome é José Pereira, eu tenho 10 anos de grupo, eu comecei. O terceiro domingo é muito importante para o nosso grupo, para a caminhada do pessoal, e a gente faz isso com muita alegria, com muito amor, entendeu? Tem suas divergências, às vezes a gente encontra pessoas que abrem portas, tem pessoas que não abrem, né? Mas faz parte da nossa rotina aqui. Muito feliz aqui por participar do grupo, fiz 10 anos, passa muito rápido. O grupo já vai fazer 50 anos, né? E agradecer aos amigos pela força, pelo companheirismo. Valeu! Todos, né? A gente faz parte desse grupo Peleja, esse grupo que agora, dia 9 de julho, vai fazer 50 anos de dedicação a essa campanha bonita do quilo, entendeu? E esse grupo, a gente se reúne na casa de outro assim, para falar sobre as 3 leituras de domingo. Então a gente aprende muito a falar de Deus, se comunicar com Deus. Eu, principalmente, aprendi muito, né? Estou muito feliz com isso, de aprender a falar de Deus. Então, nós temos aí mesmo aí, muito orgulho de fazer parte desse grupo maravilhoso aí. Deus abençoe a nós todos, que a gente continue nessa batalha mesmo. Isso aí, que Deus abençoe a todos. Falou, obrigadão. Nós estamos aí mais um dia na campanha do Peleja, né? Vamos agradecer que Deus nos dê força. Essa campanha já faz 50 anos que ela está ativa e tem pessoas que estão aqui desde o início, assumiu a campanha e que hoje estão aí firmes. Muitos entraram depois, mas estão aí. Então é uma alegria muito grande a gente estar aqui ajudando as pessoas, a gente fazer essa campanha, ajudar muitas pessoas carentes, e às vezes as pessoas que doam não representam, mas para quem recebe é muito gratificante. Então que Deus abençoe a todas as pessoas desse time menino, que nos ajudam, né? E todas essas pessoas que nos ajudam aqui a participar da campanha, é uma alegria muito grande a gente receber as pessoas que vêm nos ajudar, pessoas que são espontâneas, que nem faz parte do grupo, mas vêm ser voluntário do grupo. É uma alegria muito grande. Então nós estamos aqui com o nosso irmão Silvio, né, que é um dos grandes do grupo, incentiva o grupo, que o grupo é muito independente dele, porque ele está sempre ajudando a renovar o grupo cada vez é mais forte, porque essas pessoas são também empenhadas em ajudar o grupo, manter o grupo de pé. Então é uma alegria muito grande. E nós estamos aqui hoje, por exemplo, o Silvio com os 2 netos dele aqui colaborando com a gente, fazendo esse grupo sempre ser forte, e nesse dia a gente, cada vez mais a gente tem que agradecer a Deus por essa força, e vamos colaborar com o nosso irmão Silvio, quer dizer, breve ele está fazendo mais um ano de vida matrimonial, né, para 50 anos, que Deus abençoe a ele, abençoe essa família que sempre nos ajuda aqui no grupo, que Deus está sempre olhando por todos nós, que essa força continua pela a força de Deus e o empenho de todos os componentes do grupo, né? Que Deus abençoe a todos, tenhamos um santo dia, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Davi, que está aqui com a gente, tá? Um bom dia. Agradecer a Deus por mais oportunidade, Senhor envia seus anjos a cada apartamento, cada porta que a gente bater, mesmo aqueles que não atendidos, né? Que Deus abençoe a vida deles assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Vitor, sou filho do Afonso, que por muitos anos aí teve filho no Peleja, e a gente tem ajudado aí nos terceiros domingos, na campanha do quilo. Estou com aí 36 anos. Meu pai começou a participar do grupo, eu tinha uns 7, 8 anos, então são 30 anos aí acompanhando o Peleja, e é uma experiência legal, a reunião dos cursilistas, meditando a palavra de Deus e procurando, com a ação do terceiro domingo, um gesto concreto também, de arrecadação de alimentos e itens para bazar, para montagem de cestas básicas. São muitas famílias que recebem esse auxílio, muitas famílias que passam por necessidades. De maneira especial, durante o período da pandemia, foi um período muito assim intenso, uma quantidade maior de famílias que estavam passando por necessidade, e graças a Deus a gente conseguiu arrecadar bastante coisa para ajudar essas famílias, seja em termos de alimentos, seja em termos de itens de bazar que foram vendidos, e a verba foi destinada para aquisição de itens para montagem de cestas básicas. E graças a Deus a gente está aí e pede a Deus que continue dando forças para todos os participantes do grupo, que 50 anos aí se repliquem em muitos anos ainda, se Deus quiser. Deus abençoe a todos nós. Fiz o cursilho em 1981 e mesmo antes de fazer o cursilho eu já participava de uma das reuniões do Peleja. Após o cursilho me ingressei firmemente no grupo e estou acompanhando os companheiros. Ultimamente eu não tenho faltado um pouco porque eu moro mais longe, é difícil às vezes a condição, o tempo às vezes não está bom, eu já estou idoso, mas é um grupo muito unido, muito coeso. É muito bom participar da família Peleja, é uma honra poder os tantos irmãos assim. Peleja é uma bênção na vida de todos nós, de nossas famílias. Amém. Oi, bom dia. Meu nome é Welder, eu sou o último que ingressei no grupo, foi em 2021, se não me engano. E esse grupo foi muito importante para mim, né? Na verdade é importante para todo mundo. A gente, depois que eu entrei nele, a gente vê a bondade, a gente vê a capacidade que a gente tem e a necessidade das pessoas. A gente se sente satisfeito quando a gente faz esse trabalho, a gente se sente realizado, não por nós, não pelo que a gente faz, mas por quem a gente faz, por que a gente faz, que é por Deus e é pelas pessoas que precisam. E é isso que a gente sempre procura aqui, é toda sexta-feira orar pelas pessoas que precisam, ajudar quem a gente pode e fazer esse serviço que é tão prazeroso e tão bom para nossas vidas. Eu só tenho a agradecer a esse grupo e a todas as pessoas, são pessoas maravilhosas, e cada dia mais aumenta a nossa felicidade de estar nesse grupo. Obrigado a todos vocês também que nos ajudaram. Então, meu nome é Célio, estou no grupo Peleja há mais ou menos 15 anos, eu não me lembro assim totalmente, vou perguntar o nosso diretor, né, quanto tempo tem, né, que acho que ele tem marcado lá, né. Eu fui convidado pelo Manuel, nosso saudoso Manuel, né, que me convidou, meu padrinho, né, então eu estou muito feliz no grupo, é um grupo que
onde a gente consegue falar alguma coisa, né? Às vezes tem outros grupos que às vezes ficam sentados só em um ou dois só que falam muito, né? E esse não, esse nos dá a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente pensa, né? Eu e minha família, nós gostamos muito desse grupo, né? Minha família gosta quando tem a reunião lá em casa, né? Todo mundo fica satisfeito, né? E, logicamente, todos são muito bem-vindos lá em casa, né? E aquela passagem, né? Romanos 12:5, né? Embora sejamos muitos, formamos o seu corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro, né? Então, aquele é membro do outro porque todo respeito, cada um tem seu talento, cada um respeita o talento do outro, né? Também o grupo me ajudou muito, até no meu comportamento, né? Eu tinha um comportamento, às vezes, assim, até meio que desviado, né? Então, passei a ficar mais centralizado, né? Graças a Deus, né? Estou indo muito bem, né? Graças ao grupo, graças aos meus companheiros, né? Tem bons companheiros, gente que a gente gosta muito, né? Enfim, mais ou menos centralizado nisso aí, né? Então, eu agradeço a cada um do grupo, né? A cada um dos familiares que nos acolhem bem nas suas residências, né? Amém. Acho que foi. Então, o Grupo Peleja, só quem está dentro dele mesmo que tem o sentimento de antes de entrar e agora depois. Muito gratificante. O Grupo Peleja fez eu mudar realmente a minha vida. Eu não acreditava em nada e tudo, mas depois que assumi e entrei nesse grupo, minha vida só teve glória. Agradeço imensamente o Silvão por ter me convidado para entrar nesse grupo. Eu acredito que já faz uns 10 anos que eu estou nele e só maravilha. Minha fé evoluiu de uma tal maneira que só Deus sabe. Falou, pessoal? Alô? E aí? Primeiramente, bom dia, né? Bom dia para todos nós. Estamos aqui no BNH, aqui, né? Fazendo mais uma campanha aí do quilo, terceiro domingo, que a gente faz em prol dos mais necessitados, ajudar a paróquia. Mais uma vez, a gente agradece a Deus por isso. E quanto a mim, né, que estou no grupo já há 26 anos, cursilho em 2000, no final de maio de 2000, né? Já vai fez agora, final de maio, 26 anos. E graças a Deus que eu tive essa oportunidade, né, de pertencer ao Grupo Peleja, através do cursilho que eu fiz, aí fui chamado lá pelo Silvio, e graças a Deus abracei isso aí com fé, tentando melhorar, né, a gente está aqui. Isso aí o grupo realmente melhorou muito espiritualmente, né? Espiritualmente melhorou a minha vida bem bastante mesmo. A gente só ia na missa e tudo, agora não, a gente já participa demais, tem mais perseverança, né? Então, para mim, o grupo foi uma família, uma segunda família que a gente encontrou para a gente expor nossos problemas, nossas dificuldades, nossas reuniões todos os finais de semana, por sempre participar, né? Parte de perseverança. E é isso aí que a gente toma aí e a gente possamos aí cada vez ter mais perseverança e possa entrar mais pessoas para o grupo também, né? Porque realmente o grupo está ficando já pessoal de idade, né? Com bastante de idade já ficando, a gente vai ficando com nossos problemas, mas que Deus possa estar sempre nos dando perseverança e nos ajudando, né? Sempre botando a gente para cima, não deixar esmorecer, nossa saúde. E dando saúde para a gente poder estar sempre firme e forte aí. Se a gente puder, né, enquanto Deus der força para a gente está aí sempre na perseverança, ajudando as pessoas, fazendo as nossas reuniões, cada vez aprendendo mais sobre a palavra dele. E passando o que a gente puder passar para os outros também, né? Porque a nossa missão é essa, né? Que Deus nos deu aí como discípulo dele, né? Discípulo dele. E mais ou menos é isso aí. A gente estamos terminando agora o nosso terceiro domingo, né? O russo está chegando, mas graças a Deus, com a nossa dificuldade e tudo, mas todo mundo. Bom, todos sabem que eu participo do Grupo Peleja há muitos anos e foi o que me iluminou o meu caminho, a minha vida. E aqui em casa nós todos somos cursilistas.
minha esposa, minha filha, eu. E a gente, por exemplo, eu sigo o peleja há muito tempo, mas atualmente a gente está com problemas de saúde. Eu tive vários problemas de exame aí para fazer, dores nas pernas, coluna, tive um AVC, então eu me afastei um pouco do grupo. Mas nas nossas reuniões aqui na minha casa, eu recebo com muito prazer. E se eu não posso ir em outros lugares, porque fica mais difícil para mim sair à noite, porque eu fico meio preocupado com os problemas da saúde. Então, mas o grupo para mim é tudo para mim. O grupo para mim, apesar de ter alguns probleminhas que a gente não gosta de citar, mas o grupo em si, para mim, ele é tudo na minha vida. Se eu hoje sigo um caminho de Deus, é porque foi a entrada no cursilho que me mostrou esse caminho e esse grupo maravilhoso. Porque temos muitas pessoas que têm perseverança no grupo, como o nosso querido irmão Tássio, como o nosso irmão Silvão, se tivessem aqui vivos, o nosso irmão Pardelha, o seu Ferreira, aqueles irmãos, o seu Luiz, aqueles irmãos que eram perseverantes, tinham uma espiritualidade de fé. Então nós esperamos que os nossos irmãos que estão dentro do grupo também sigam esse caminho, um caminho de humildade, de amor, que nós possamos sempre viver um caminho de espiritualidade e de confiança em Deus. É isso que é a minha... Tá? Boa tarde, eu sou Marisa, sou mãe do Volney, sou vizinha aqui do Silvão há muitos anos, graças a Deus. E o grupo foi muito bom para mim, para o meu filho. Foi numa ocasião que eu estava precisando muita coisa, muito. E o Silvão conseguiu pegar o Volney, eles conseguissem angariar algumas coisas para o grupo. O Volney se sentia muito feliz, sempre foi muito feliz no grupo. O grupo me ajudou muita coisa, muito. O pessoal do grupo, todos eles, sem distinção. E muitas das vezes quase que eu não tinha nada. E algumas pessoas, às vezes, do grupo chegavam aqui com as sacas. Eu agradecia de joelho, agradeço até hoje. Todos eles, desde o presidente até os outros. E ajudou muito o Volney, pela criação de Volney. Que o Volney, quando entrou, se eu não me engano, ele ia fazer, eu acho que 14 anos. E ele ficou muitos anos, gostava muito. Só foi saindo assim também, porque casou e tudo. A vida fica um pouco diferente. Mas o grupo foi muito importante, é muito importante. Se pudesse continuar eternamente, eu como mulher, se eu pudesse participar, eu participaria, com certeza. O grupo me ajudou muito, muito, muito. Agradeço a todos, principalmente o Silvão, que carregou o Volney para lá. E nós fizemos uma família. Todo terceiro domingo do mês, era a camisa do Volney, podia chover, podia estar alegre, triste, mas era muito sagrado, muito. Ele não chegou a fazer o concílio porque ele tem assim, um sistema meio difícil. Agora está mais maleável, mas na época, olha, eu só tenho que agradecer demais. E gostaria que continuasse esse grupo. Claro, as pessoas vão modificando, tudo modifica na nossa vida. Mas foi um grupo que, se pudesse permanecer, seria ótimo. Agradeço de joelho a todos vocês, muita gratidão. Aqui para falar um pouquinho desse grupo, a qual eu participo já há 25 anos, a qual eu fui chamado pelo meu falecido pai, que também já pertenceu a esse grupo, para falar um pouquinho da minha experiência no grupo,
desses 50 anos, né? Eu, pelos 25 que eu tenho, completei praticamente junto, né? Eu entrei no tal completando 25. Eu, inclusive, até brinco com isso, né? Porque eu, acho que não tinha um mês de grupo, eu já estava ganhando o diploma de 25, né? É muito gratificante, né? Participar desse grupo, né? Com os amigos, os atuais, né? Que vieram depois de mim. E lembro muito dos que já se foram, né? Que passaram antes de mim. Alguns foram embora antes de eu entrar no grupo, né? Outros que partiram, né? Partiram dessa vida depois que eu já estava no grupo, né? Enfim, é muito gratificante para mim pertencer a esse grupo, né? Porque me enriquece muito a minha busca, né? Pelas coisas sagradas, né? Por esse Deus, né? Que a gente segue, que a gente busca, né? No nosso dia a dia, né? Aprendi muito, né? No decorrer do tempo, né? Que eu tô aqui. Foi muito bom, tá sendo muito bom, né? E espero, né? Que tenham mais muitos anos, né? Que esse grupo, se for da vontade de Deus, que complete os 100 anos, né? E é só, eu agradeço muito a Deus, né? E ao meu pai, pelo chamado, né? O primeiro, meu pai celeste, né? Que foi ele que me chamou, e o meu pai aqui, né, o terrestre, né, meu pai da terra aqui, que me fez esse convite, e os amigos, né, que me aceitaram, né, agradeço muito a Deus por isso, né, é só, muito obrigado. Eu, Nilton Mário Menezes, com 87 anos, e de Cursilho, 48 anos, que eu fiz no dia 28 ao dia 9 de outubro de 1978, conforme aparece nessa foto. Esse grupo para mim representa muita coisa. O grupo que me ensinou, vamos assim dizer, a ter consciência das coisas, responsabilidade, amor ao próximo, vivência cristã e tudo mais. E aqui, nessa parte de grupo, logo após essa jornada, eu fiz isso em 1978, 2 anos atrás, eu trabalhei no Cursilho 42º. Foi uma experiência boa poder fazer aquilo que também eu recebi. Acredito que aquele meu trabalho lá surgiu efeito. Espero que aquela turma lá que comigo esteve tenha perseverando e vivendo essa vida que Deus nos deu. Eu aqui não tenho muita coisa a falar, posso responder aquilo que me vier. Mas essa tragédia toda de 48 anos, isso significa o bom viver. Esse bom viver é estar sempre Deus acima de tudo. Eu tenho família, minha família ficou pequena, porque os com idade acima de mim já faleceram, que são meus irmãos, minha irmã. Agradeço muito meus pais terrestres, meu pai, pela educação que me deu, pela vida cristã que ele teve. Agradeço também a minha mãe pelo sacrifício que nós tivemos para poder chegar até o dia de hoje na situação em que estou. Agradeço por demais aquela companheira, minha esposa, minha mulher, aquela que nós nos sacramentamos pelo sacramento do matrimônio. Comigo conviveu quase 60 anos. Tivemos a oportunidade de celebrar as nossas bodas de prata, as nossas bodas de ouro, enfim, viver uma vida cristã, uma vida civil e uma vida respeitosa. Algo mais eu não sei o que dizer. Fala um pouco que tua dificuldade agora de ir, que tu tem muita vontade de continuar no Rio, mas tem dificuldade. A vida é isso. Eu chego aos meus 87 anos, porém espero viver muito mais. Mas para viver muito mais, eu tenho que melhorar, porque a vida é de melhores. Ninguém pode estacionar. Quem estaciona é a mesma coisa que voltar para trás. Então, o que tem que fazer é o seguinte, é pedir a Deus que me ajude em tudo que for necessário. A ajuda dele é valiosíssima, até pelos dias de hoje, é o dia que eu vivo, com as minhas dificuldades, com os meus afazeres, com as minhas obrigações e com a maneira que tem que viver. Essa maneira que tem que viver é o dia a dia. Graças a Deus, todo dia quando me levanto, posso dizer obrigado, Senhor,
pelo dia que me é dado. Obrigado, Senhor, pela vida que tenho. Obrigado por tudo que possuo, os meus colegas, os meus amigos, aqueles todos que me rodeiam e a mim me faz alegre, feliz. Obrigado por tudo. Pode cortar, ficou bom. Eu, quando saí do cursilho, né? Aí o João Roberto bateu aqui em casa, me chamou para participar de um grupo. Eu não tinha ideia, eles tinham falado no cursilho sobre grupo, reunião de grupo, né? Aí o João Roberto era um grande amigo meu, eu falei, eu vou lá só para ver como é que é, né? E se vou ver como é que é, já vai fazer anos. Eu estou 29 anos no grupo. A primeira reunião foi na igreja de Santo Antônio e aqueles senhores que estavam lá, né? Porque quando eu fiz o cursilho eu tinha 41 anos, então já tinha bastante cabeça branca, eu não tinha meu cabelo preto, né? Aí eles fizeram a reunião, na hora de eu falar eu fiquei bem nervoso. Aí eu voltei e comecei a falar do Evangelho, aprendi a falar em público, tudo graças ao Grupo Peleja. Tudo que eu sou hoje eu agradeço muito o grupo. Eu convidei muitos amigos para participar do grupo, muitos disseram sim, outros ficaram no meio do caminho. Hoje eu tenho bastante pessoas que eu chamei para o grupo, mas eu sou muito grato ao meu crescimento espiritual. Hoje eu trabalho no cursilho. Se talvez eu não tivesse entrado para o grupo, eu teria apagado, né? Porque uma brasa fora da fogueira ela apaga, né? Então essa fogueira foi esse grupo na minha vida. A minha família também agradece muito de eu ter entrado para o Grupo Peleja, a minha mudança de comportamento. E eu tive o prazer de meu filho participar das coletas. Hoje os meus netos ajudam. Então a geração vê que o Grupo Peleja é muito importante na vida da minha família. Minha esposa, ela tem o maior prazer de fazer o bolo para o grupo, de acolher o grupo, a casa do grupo. Quando eu recebo vocês aqui em casa, nós estamos assim, preocupados em dar o melhor para nós, né? Porque vocês ajudaram muita gente, o Grupo Peleja. Hoje tem poucas pessoas remanescentes, muitos amigos já faleceram no grupo, né? A gente sente por ele, mas fica feliz os que chegaram, né? E vamos pedir a Deus que esses cursilhos posteriores, né, tragam pessoas aqui para o grupo, né? E eu também sou grato às esposas que, quando nós vamos na reunião na casa de vocês, elas preparam lanche com todo carinho, nos recebem. Nós somos uma grande família. Então, muito obrigado, grupo. Meus queridos irmãos do Peleja, completando 50 anos de caminhada, eu, Padre Celestino, aqui da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Areal, quero parabenizar vocês por esse grupo que foi gerado pela fé, por esse grupo que está sempre unido, sempre um fortalecendo o outro, vivendo todos os momentos da vida, esse grupo enraizado no Evangelho, firmes e enraizados no Evangelho. Feliz 50 anos. Quando estavam ao da Serra, vocês sabem o carinho que eu tinha por vocês, porque eu via nesse grupo a graça de Deus. Então, parabéns e continue pelejando. Como diz em Minas Gerais, se eu estou pelejando, é sinal que eu estou vivendo. Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração de um peleja. Senhor, concedei-nos a graça de sermos sempre humildes. Fazei que nos coloquemos a vosso serviço com alegria, coragem e que possamos distinguir qual a melhor maneira de sermos úteis. Não deixeis que nos envaideçamos com os êxitos obtidos, e nem tampouco que desanimemos quando as portas não se abrirem para nós. Fazei que saibamos ser agradecidos aos que conosco colaboram, mas também respeitemos aos irmãos de crenças diferentes que trabalham por suas obras. Concedei-nos ainda o bom propósito de cada ação, termos como meta principal a expansão do vosso reino. Finalmente, suplicamos que possamos minorar com nosso trabalho a carência de tantos necessitados. Que assim seja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58.